Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula 17 de Literatura Brasileira 1. Tá? Estamos nos nossos últimos momentos aqui da nossa disciplina. Logo, logo nós encerraremos o semestre, tá? Bem, como eu sempre faço, pessoal, eu quero nos situar no cronograma até para poder dar aqui os encaminhamentos para as nossas próximas aulas, tá? Bem, hoje, dia 30 de novembro, é a nossa aula 17. Então, tirando essa aula de hoje, nós só temos mais uma aula com conteúdo, só mais uma aula com conteúdo, que é a aula da próxima segunda-feira, certo? Nós trataremos nessa próxima aula acerca do romantismo ainda na obra do Bernardo Guimarães, especificamente a Escrava Isaura, certo? E aí, na sequência, nós já marcaremos a nossa avaliação parcial, certo? Como vocês tinham dito que, eu não sei se o caso de vocês é o mesmo caso lá do pessoal do latim, né? Vocês ainda têm alguma disciplina? Estão fazendo alguma disciplina além desta? Estão Bom, fazendo. então, se eu não me engano, a gente está fazendo fonética do inglês, mas é só gravada, e fundamentos eu não sei se tem. Inclusive, eu queria que se o pessoal consegue me confirmar lá, ela disse sessão fonética. Mas acho que é só isso mesmo. Tá, mas vocês têm algum dia livre na semana, de quarta a sexta-feira? Bom, tem quarta-feira, que aí tem uma aula gravada, então pode assistir qualquer dia. Quinta-feira não tem aula nenhuma, até onde eu me lembro, e sexta-feira não tem aula também. Certo. Quarta-feira é aula de quê? Vocês têm? Deixa eu ver. Aqui na quarta-feira tem fundamentos, mas não sei se já acabou, e a fonética. São essas duas. Qual é a que é gravada que vocês disseram? A de fonética. A de fonética ela é 1h30, e a de fundamentos, teoricamente, seria a de manhã, às 8 horas da manhã. Ok, entendi. Aí no caso, quarta-feira já é amanhã, né? Pois é, só se a gente faz o seguinte, pessoal. Próxima semana a gente encerra tudo. Próxima semana tem a última aula. Aí eu não passo a atividade, marco só a prova pra gente. Aí a gente marca a prova pra próxima semana já. Aí próxima semana a gente termina. Combinado assim? Porque nós só temos mais uma aula com conteúdo só, que é a da próxima segunda-feira. Então, segunda-feira a gente termina o assunto, aí a gente já marca a avaliação parcial e, e pronto, e aí encerra. Com a avaliação parcial a gente encerra. Combinado assim? Então, próxima segunda-feira a gente fala sobre a Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, a gente encerra o conteúdo, marca a avaliação e encerra a nossa disciplina. Tá bom? Então fica combinado assim. Bem, então vamos lá, vamos iniciar, né, o nosso assunto de hoje. Como eu já disse, nós estaremos falando ainda do romantismo, com base na obra do Manuel Antônio de Almeida. Percebam, pessoal, o romantismo, ele é algo que não tem uniformidade. Alguém querer falar do romantismo, dando a ele características rígidas, né? Isso vai ser uma grande incoerência. Ó, nós vimos aqui, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Nós vimos, ó, deixa eu contar. Nós vimos Gonçalves Dias, nós vimos Álvares de Azevedo,
nós vimos Castro Alves, José de Alencar e o Joaquim Manuel de Macedo. E hoje nós vamos ver o Bernardo Guimarães, na próxima. Hoje nós vamos ver o Manuel Antônio de Almeida e na próxima aula Bernardo Guimarães. São 7 autores. Esses 7 autores são todos diferentes uns dos outros. Todos. Todos diferentes uns dos outros. Não dá para você dizer que as características que você encontra num, você vai encontrar nos outros e vice-versa. Não dá. Você pega o indianismo de Gonçalves Dias, não tem relação com o indianismo do José de Alencar. Não tem relação. Não tem relação. Você pega o texto do Joaquim Manuel de Macedo, compara com o tal do lirismo do Álvares de Azevedo. Não tem comparação uma coisa com a outra. Você pega o condoreirismo de Castro Alves e compara com, digamos, Memórias de um Sargento de Milícia, que nós veremos hoje, do Manuel Antônio de Almeida. Não tem comparação. São obras totalmente distintas umas das outras. Por isso, alguém querer traçar um perfil do romantismo, pessoal, vai ser uma loucura. E olha que nós estamos falando só de 7 autores. Agora imaginem só se nós incluirmos os outros que são do mesmo período. Por exemplo, se nós incluirmos alguns que não estão aí no programa da disciplina, se nós incluíssemos, digamos, se nós incluíssemos o França Júnior. França Júnior é um autor de teatro desse período também. Se nós incluíssemos Machado de Assis, porque Machado de Assis nem sempre escreveu obras que são consideradas do realismo. Machado de Assis escreveu também obras que pertencem ao romantismo. Então, imagine só se nós incluíssemos todos os autores que são desse período. Meu povo, aí é que não daria mesmo para nós dizermos que o romantismo tem característica essa. Não dá. Eu fico extremamente admirado como algumas pessoas se aventuram em tentar dar características para o romantismo. Tem algumas coisas que são comuns? Tem. Mas não é só do romantismo. Por exemplo, a idealização. A idealização é algo muito presente no romantismo, mas não é só no romantismo. Nós temos idealização em toda a história da literatura. Toda a história da literatura. Assim como lá no realismo, nós não temos realismo só no período que ficou conhecido como realismo. Nós temos o realismo em toda a história da literatura. Toda a história da literatura. E, infelizmente, esse estudo da literatura pelo viés da periodização e da historiografia, ao meu ver, traz um grande prejuízo. Um grande prejuízo. Mas, infelizmente, isso é algo que acaba a gente não tendo tanta condição de falar, porque é dada a disciplina de literatura brasileira um curtíssimo tempo. Nós não temos tempo de falar de literatura. A gente mal consegue falar um pouco sobre cada uma dessas obras, que é o que nós deveríamos fazer, pensar sobre as obras, aprender a analisar uma obra, que é o que nós temos feito desde o início da nossa disciplina. Tá? Infelizmente, são poucos alunos que participam, né? São poucos alunos que participam, e muitos também não assistem às gravações, a gente vê pelas notas das atividades, né? As pessoas não sabem o que é que está sendo perguntado lá nas atividades, porque não assiste a aula e aí quer adivinhar as questões, né? Infelizmente. Entram sem saber e talvez saiam sem saber. Espero que não saiam sem saber, porque quem não sabe, ao meu ver, não alcançou o requisito mínimo para ir adiante na disciplina. Então vamos lá, vamos ao texto do Joaquim Manuel, ao Manuel Antônio de Almeida, né, com o texto Memórias de um Sargento de Milícia, Manuel Antônio de Almeida. Então deixa eu projetar aí para nós o texto, só um minuto.
Pronto, está aí o texto. Então, eu coloquei o capítulo 1 apenas para nós pensarmos um pouco. Eu espero que vocês tenham lido o texto. Espero que vocês tenham lido, porque nós vamos conversando aqui um pouco sobre a nossa leitura, tá? Então vejam só, como nós podemos analisar um texto em prosa, né? Nós vimos em aulas anteriores, lá no início, nós vimos que nós podemos analisar um texto em prosa a partir da sua estrutura. Só que não é comum, não é comum, né? Mas podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. E fizemos, quando nós tratamos lá do texto do Pero Vaz de Caminha, a carta, né? Nós olhamos para aquele texto a partir da estrutura dele. Nós podemos olhar um texto em prosa também a partir da linguagem. Nós vimos lá no Sermão da Sexagésima do Padre Antônio Vieira, nós vimos algumas questões da linguagem. Nós vimos que a linguagem que ele utiliza era uma linguagem cheia de arcaísmos, né? Cheia de arcaísmos, até porque o texto é do século XVII. Nós vimos também que o texto ele utiliza muito estrangeirismo, especialmente latinismos, né? Nós temos muitas expressões em latim no Sermão da Sexagésima, certo? Então nós podemos analisar o texto em prosa a partir de diversos pontos de vista. Na aula passada, falando sobre a Moreninha, né, nós analisamos o texto em prosa a partir do ponto de vista da apresentação das personagens e dos fatos. Nós vimos que o narrador ele apresenta os fatos, né, e as personagens alternando entre uma maneira idealizada e uma maneira mais realista, né? Então, nós analisamos aquela obra do ponto de vista da maneira como o narrador apresenta as personagens. É uma forma mais realista, é uma forma mais idealizada, tá? Quando nós falamos da Iracema, nós analisamos a obra do ponto de vista do narrador. Nós procuramos pensar um pouco sobre o narrador, se era um narrador autodiegético, se era um narrador homodiegético, se era um narrador heterodiegético. Nós procuramos ver também se nós procuramos ver os outros elementos da narrativa, se dava para identificar o tempo, o espaço, né? Então, essa é uma maneira de analisar o texto em prosa. E hoje nós vamos caminhar nessa mesma direção, nós vamos tentar analisar esse texto aqui em prosa, dando uma olhada para esses mesmos elementos da narrativa, tá? Que são narrador, enredo, espaço, tempo e personagens, tá? Nós vamos analisar aqui esse texto a partir dos elementos da narrativa, que é uma perspectiva estruturalista, né? Estruturalista, tá? Que reconhece em qualquer texto narrativo esses elementos em comuns. Toda narrativa tem esses elementos. Pode até ser que eles não estejam citados, identificados, mas eles existem, tá? Então vamos lá, vamos pensando aqui um pouco sobre esse texto. É o capítulo 1, Origem, Nascimento e Batismo, é o título do capítulo, e ele começa com um parágrafo curtíssimo dizendo: era no tempo do rei. Era no tempo do rei. Então vejam só, aqui nós já temos uma identificação de um daqueles 5 elementos da narrativa, tá? Lembre-se, alguns até botam a sigla PENT, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. PENT. Então, pegando aqui o T, o T do PENT, o tempo, o primeiro parágrafo que inicia o livro todo
dedica a atenção especial para dizer qual é o tempo dessa narrativa. Ele já começa dizendo, era no tempo do rei. Era no tempo do rei. Ok? Então, o tempo dessa narrativa foi o período da monarquia. Onde? Aí nós vamos ver o restante do texto. Tá? Como é literatura brasileira, né? Nós já podemos supor, até porque também a obra é do século XIX, quando acontece a proclamação da República, né, que foi comemorada agora, no dia 15 de novembro, né? Então, a proclamação da República ocorre no século XIX e o regime anterior à República era justamente a monarquia. Então, o autor, né, escreve uma obra cujo narrador faz referência ao período da monarquia brasileira, né? Então, muito provavelmente ele vai transitar aí em dois períodos, o período da monarquia e o período da república. Isso é comum aos autores desse final do século XIX. Machado de Assis, inclusive, escreveu uma obra intitulada Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. O título são dois nomes, né, de personagens da Bíblia. Esaú e Jacó são dois filhos de Isaac, né? Eram netos de Abraão, tá? E o Machado de Assis pega o nome desses dois personagens bíblicos que eram irmãos gêmeos, tá? E aí o Machado de Assis escreve uma obra, Esaú e Jacó. Aí ele faz uma metáfora, né? Esses dois irmãos gêmeos, um era a monarquia e o outro era a república. Eram irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Então Machado de Assis brinca aí com essa metáfora, falando desses dois regimes, da monarquia e da república. Nós vemos aqui já no início desse texto a indicação de que a narrativa se dá no tempo do rei, no tempo da monarquia. Certo? Ok? Então, ó, nós estamos analisando o texto a partir dos elementos da narrativa e nós estamos dando atenção agora ao tempo da narrativa. Certo? Ao tempo da narrativa. E aí ele continua dizendo, ó, o narrador continua dizendo, uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, que gozava então de não pequena consideração. Olha só, esse advérbio aqui, então, é um advérbio de tempo, tá, pessoal? É um advérbio de tempo que faz referência ao tempo mencionado, ou seja, ao tempo do rei. Então, ou seja, no tempo do rei, essa classe aí, ó, gozava de não pequena consideração, ou seja, gozava de grande consideração. Agora vejam o que ele vai dizer, ó. Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Ora, os extremos se tocam, e estes, tocando-se, fechavam um círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provarás,
razões principais e finais, e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. Vejam só, pessoal. Vejam só. Ainda olhando para esse elemento da narrativa, o tempo, percebam que o narrador, ele dá uma atenção especial a esse elemento do tempo. Ele está comparando dois tempos, o tempo da monarquia e o tempo de hoje, que ele chama de hoje, né? Ele não diz ainda que tempo é esse de hoje, ainda não deu para identificar, né? Mas quem já leu a obra sabe que é o tempo da República, né? O tempo da República, ok? Mas, por enquanto, na leitura não deu para perceber. Eu estou falando porque eu já conheço a obra um pouco mais, né? Então, a obra, o presente do narrador é o tempo da República. E ele está comparando o tempo da República com o tempo atual do narrador, tá? Não é o nosso tempo atual dos leitores, é o tempo do narrador. Então, percebam, toda vez que nós pararmos para pensar sobre os elementos da narrativa de um texto e nós formos lembrar do tempo, não é o tempo do leitor, não é o tempo de publicação da obra, não. Não é o tempo em que o autor viveu, não. É o tempo do narrador. É o tempo do narrador. Certo, pessoal? O tempo do narrador ou ainda o tempo daquilo que está sendo narrado. Porque nós temos as duas coisas. E essa obra é um exemplo. Nós temos o tempo do narrador, que ele chama hoje, e nós temos o tempo daquilo que ele vai narrar. Ele diz, no tempo do rei. Vejam, tem dois tempos nessa narrativa. O tempo do que está sendo narrado, que era no passado, e o tempo do narrador. São dois tempos. E ele está comparando aqui. E ele, nesse segundo parágrafo, ele diz, olha, no cruzamento da Rua do Ouvidor com a Rua da Quitanda, ali era chamado de o Canto dos Meirinhos. O que é um meirinho, pessoal? O meirinho é um oficial de justiça, tá? É um oficial de justiça. É ele que leva o despacho do juiz, né? A ordem judicial, é ele que leva isso aí. É o que hoje nós chamamos de oficial de justiça. Não se usa mais esse termo meirinho hoje, né? A função ainda existe, mas não se chama mais meirinho, né? Hoje é oficial de justiça. Porque meirinho também era alguém que executava uma pena, né? Uma punição, era também um carrasco. E aí, como hoje não tem mais essa finalidade, né? Aí mudaram, prefere se chamar de oficial de justiça, ok? Então, ali se reuniam os oficiais de justiça. Aí ele vai dizer, ó, na época do rei, os oficiais de justiça, os meirinhos, eram respeitáveis, eram respeitados. Hoje não. Hoje, os meirinhos não passam de uma caricatura. Uma caricatura. Deixa eu botar aí para destacar para nós, ó. Olha o que ele diz, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Hoje, os meirinhos não são mais do que caricatura dos meirinhos do tempo do rei. Uma caricatura, é um desenho burlesco, né? É um desenho que faz piada. Isso eram os meirinhos do presente do narrador. Vejam, deixa eu perceber aqui a leitura de vocês, tá? Para vocês que leram e que estão me ouvindo falar agora, qual é o tempo que o narrador olha com maior simpatia? Aí eu quero que vocês respondam. Qual é o tempo que o narrador olha com mais simpatia, né? Que ele elogia mais, admira mais?
Tá? A resposta é muito óbvia, mas eu quero ver se vocês estão atentos, né? O Ben deu aqui a posição dele para o passado, quase usando a idealização de forma nostálgica. Exatamente, Breno. Exatamente, isso mesmo, tá? A Laila também mencionou o tempo do rei, e é isso mesmo, tá? O narrador, ele é explicitamente simpático ao período da monarquia. E tudo que ele vai falar do período da monarquia, ele fala como sendo o melhor, como sendo superior. A sua atualidade, que o texto ainda não disse, mas nós já sabemos que é a república, tá? Ele vai olhar de forma inferiorizada, com algum menosprezo, estigma, tá? Isso fica muito claro no texto, ok? Então, olha, pessoal, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando um texto em prosa a partir dos elementos da narrativa, especificamente a partir do tempo, ok? Vocês estão percebendo, conseguem perceber o tipo de análise que eu estou fazendo aqui? Conseguem perceber? Por favor, eu quero que vocês aprendam a lidar com o texto, tá? E, como o Brendo está mencionando, tudo isso tem uma ligação. Tudo isso tem uma ligação. É porque eu não posso, Breno, numa aula só, fazer todas as análises possíveis. Porque aí essa aula teria que começar às 7 horas da manhã e terminar às 10 horas da noite. E ainda não daria. Sem exagerar, pessoal. Eu ficaria com vocês de 7 horas da manhã até 10 horas da noite analisando um texto. Eu ficaria. Mas só que isso não é coerente, né? Até porque nós não temos esse tempo disponível aí, tá? Aí o que é que eu faço? Em uma aula eu faço um tipo de análise, na outra aula eu faço outro tipo de análise, numa outra eu faço outro tipo de análise, e aí eu vou usando diversos tipos de análise, que é para vocês entenderem as diversas análises que nós podemos e devemos fazer com qualquer texto literário. Com qualquer texto literário. Para a gente não ficar falando de literatura só do ponto de vista da história. Ah, esse texto ele é do romantismo. O romantismo tem característica de idealização, né? A mulher é tratada como um ser divino, né? Como um anjo. E nós vemos aqui muita subjetividade, né? Nós temos uma ênfase no sentimentalismo. Aí fica falando só da história do romantismo e não olha para a obra, não analisa a obra em nada. Eu quero que vocês saibam analisar uma obra, certo? Vocês vão escrever um TCC futuramente. Eu gostaria muito que alguns de vocês escrevessem o TCC de vocês sobre literatura, pessoal. A maioria dos alunos dos cursos de letras escrevem trabalhos sobre pedagogia. Sobre pedagogia. Método de ensino, abordagem de sei o que e tal. E aí o pessoal não fala sobre literatura. Como é que esse povo vai ser professor de língua portuguesa? Vai ser professor de língua portuguesa ou professor de pedagogia? Vai dar aula de literatura ou vai dar aula de pedagogia? Então é um caso muito sério. É um caso muito sério. Eu fico muito preocupado com essa realidade dos cursos de letras. Eu não estou falando especificamente de Baturité, tá? Isso não é uma realidade de Baturité, isso é uma realidade dos cursos de letras de modo geral. Há uma falha gigantesca que forma alunos que não conseguem falar nada sobre literatura. Não conseguem falar nada sobre literatura. Falam sobre história da literatura, fala sobre história dos movimentos literários, fala sobre diversas coisas, mas não fala sobre a obra. Carlos. Tá, então,
eu quero que vocês aprendam a lidar com o texto, ok? Me deem um retorno, por favor. Vocês estão conseguindo perceber como é que se analisa um texto a partir dos elementos da narrativa, pessoal? 2, sempre respondem. Os outros, deixa eu ver se os outros estão vivos ainda, né? Olha aí, o Crisley respondeu também. Cadê o outro? A Jéssica respondeu também. Olha aí, muito bem. Aproveitem e botem aí presente no chat. Botem aí presente no chat aí. Crisley presente, Jéssica, Laila. Ok. Faltou só o Breno presente também. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Nós precisamos aprender a lidar com o texto, tá? Voltando ao texto. Então vejam, ele continua, ó, mostrando aí a sua simpatia pelo tempo do rei, ó. Isso fica muito claro aqui nas palavras dele. Ó, esses, ou seja, os meirinhos do tempo do rei, eram gente temível e temida, respeitável e respeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. As causas judiciais no Rio de Janeiro eram um elemento de vida, tá? E, de acordo com o que ele diz, com o que o narrador diz, né, os meirinhos estavam numa extremidade e os desembargadores estavam lá na outra extremidade dessa cadeia judiciária, tá? E os dois extremos, eles se tocavam. Deixa eu mostrar aqui a figura que ele tá apresentando, tá? Imagine aqui, ó, uma linha reta, né? Uma linha reta. Deixa eu fazer com outra coisa, porque eu não tenho nenhum... Pronto, eu vou pegar aqui uma flanela velha que eu tenho aqui. Deixa eu improvisar aqui, só um minutinho. Ó, faça de conta que aqui está a cadeia judiciária, né? Numa extremidade estão os meirinhos, na outra extremidade estão os desembargadores. Aí ele diz, as duas extremidades se tocam, ou seja, eles fecham o círculo. Eles fecham o círculo. Os meirinhos e os desembargadores fecham o círculo da cadeia judiciária. E aqui dentro, né, você não consegue sair. Você não consegue sair desse negócio. Você tem que passar por eles aí. Tem que passar pelo desembargador, tem que passar pelo meirinho. E olha aí todo o processo judiciário da época da monarquia, pessoal. Ó, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provarás, razões principais e finais, e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. E aí ele escreve outro parágrafo curtíssimo para dizer, daí sua influência moral. Os meirinhos tinham uma influência sobre a sociedade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. Tá? Os meirinhos tinham uma grande moral, uma grande influência moral nesse tempo. Tá? Ok? Continuando, pessoal. Ele vai dizer, ó, né? E aí eu vou fazendo aqui algumas mudanças. Nós estamos falando sobre o tempo, né, da narrativa, as questões temporais da narrativa, mas nós vamos olhar para algumas outras agora, tá? Então o narrador continua dizendo, mas tinha ainda outra influência, que é justamente a que falta aos de hoje. Ó, os meirinhos de hoje, olha aí de novo, ó, ele olhando para o seu presente com inferioridade, né? Os meirinhos do seu dia era só uma caricatura, né? Faltava aos meirinhos do presente do narrador aquilo que os meirinhos do tempo da monarquia tinham, né? E aí ele diz o que é, ó.
era a influência que deriva de suas condições físicas. Os meirinhos de hoje são homens como quaisquer outros. Nada tem de imponentes, nem no seu semblante, nem no seu trajar. Confundem-se com qualquer procurador, escrevente de cartório ou contínuo de repartição. Os meirinhos desse belo tempo, não. Olha como é que ele chama o tempo da monarquia, né? Desse belo tempo. Desse belo tempo. Era um tempo diferente. Né? Era um tempo diferente. Aí ele vai dizer, ó, como é que eram os meirinhos desse tempo, né? Não se confundiam com ninguém. Não se confundiam com ninguém. Eram originais, eram tipos. Nos seus semblantes transluzia um certo ar de majestade forense. Seus olhares, calculados e sagazes, significavam chicana. Trajavam sisuda casaca preta, calção e meias da mesma cor, sapato afivelado ao lado esquerdo aristocrático espadim, e na ilharga direita penduravam um círculo branco cuja significação ignoramos, e coroavam tudo isso com um grave chapéu armado. Colocado sob a importância vantajosa dessas condições, o meirinho usava e abusava de sua posição. Usava e abusava de sua posição. Era terrível quando, ao voltar uma esquina ou ao sair de manhã de sua casa, o cidadão esbarrava com uma daquelas solenes figuras que, desdobrando junto dele uma folha de papel, começava a lê-la em tom confidencial. Por mais que se fizesse, não havia remédio em tais circunstâncias, senão deixar escapar dos lábios o terrível "dou-me por citado". Ninguém sabe que significação fatalíssima e cruel tinham essas poucas palavras. Era uma sentença de peregrinação eterna. Quase que se pronunciava contra si mesmo. Aliás, sentença de peregrinação eterna que se pronunciava contra si mesmo. Queriam dizer que se começava uma longa e afadigosa viagem, cujo termo bem distante era a caixa da relação, e durante a qual se tinha de pagar importante, se tinha de pagar importe de passagem em um sem número de pontos. O advogado, o procurador, o inquiridor, o escrivão, o juiz, inexoráveis carontes, estavam à porta de mão estendida, e ninguém passava sem que lhes tivesse deixado não um óbolo, porém todo o conteúdo das suas algibeiras e até a última parcela de sua paciência. Eu acho fantástico aqui o narrador, tá? O narrador aqui para mim é fantástico. Avisem aí para os colegas de vocês nos grupos que só pode entrar se for com e-mail institucional. Tá? Avisem nos grupos aos colegas de vocês que estão tentando entrar, né? Querem entrar com outros e-mails, não pode. A regra é só entrar com e-mail institucional. Tá? Sim, então vejam, pessoal. Ele está aqui de novo comparando o tempo. Só que agora ele vai comparar, não é especificamente o tempo. É claro que, em última instância, ele está comparando os tempos, né? Mas ele está comparando o tempo através do meirinho. Vocês já disseram que ele é simpático ao tempo da monarquia. Aí eu faço uma outra pergunta relacionada com esta, né? Para ele, narrador, quais são os meirinhos bons no sentido de qualidade, né? E quais são os meirinhos ruins, né? Frágeis.
tal, que nem mereciam respeito, não eram respeitáveis nem respeitados. Quais eram quais? Quais eram quais? Muito bem, Laila. Exatamente isso, né? Muito bem. Pegando o gancho da resposta da Laila, que está certíssima, né? Como é que ele descreve, pegando aquilo que nós já tínhamos visto na aula passada, né? Os meirinhos da época da monarquia e os meirinhos dos seus dias. Pegando o que nós já tínhamos dito, né? Apresentação, descrição idealizada e descrição realista. Como é que ele descreve os meirinhos da época da monarquia e como é que ele descreve os meirinhos dos seus dias? Juntando com o que nós falamos na aula passada. O que é que vocês têm a dizer? Como ele apresenta uns e como ele apresenta os outros meirinhos? Se vocês puderem falar verbalmente, eu fico grato. Oi. Pois não, Breno? Então, uma coisa que eu não entendi muito bem é essa questão do dome por citado. O que será que isso significa? Eu realmente não entendi essa parte. Ah, isso aí é só um detalhe do mundo jurídico, Breno. Isso aí é quando como é que se diz? Alguém entrou com ação judicial contra você, a justiça tem que te notificar disso. Então, um oficial de justiça vai atrás de você. Aí, ele te encontrando, ele vai ler a ação judicial que está sendo movida contra você. Ele vai dizer, ó, a fulano de tal entrou com ação contra você por causa disso, 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 ele quer isso, isso, isso. Aí você vai se dar por ciente. Aí você vai dizer, olha, muito bem, estou ciente de que alguém está movendo uma ação judicial contra mim. No mundo jurídico, isso é dito apenas assim, dou-me por citado. Dou-me por citado. Ah, Entendeu? entendi. É uma expressão específica do mundo do direito. Tá? Mas em relação à minha pergunta, como é que ele descreve os meirinhos do tempo da monarquia e os meirinhos do seu tempo? Com base naquilo que nós tínhamos falado na aula passada, né? Descrições, apresentações idealizadas e apresentações realistas. Como é que ele apresenta os meirinhos da monarquia e os meirinhos da república? Bom, aparentemente ele olha com desdém o pessoal de hoje por uma simples questão. A questão da presença. É a questão de você estar presente no cotidiano, de você fazer ações, de você participar da rotina e estar presente no local. Eu acho que até faço um paralelo aí com a política brasileira de hoje, né? Você vê várias notícias de muita gente aí, muitos, como eu vou dizer, não vereadores, mas deputados que nem sequer participam de reuniões ou coisas do tipo. Por quê? Porque não tem presença, ou por algum outro motivo, né? Vai saber. Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, Breno. Você acha que os meirinhos da época da monarquia eram perfeitos, não tinham problemas? Eu acho que é um tipo de corrupção diferente, né? Dependendo dos interesses da época. A questão todinha, Breno, é a forma como os dois grupos são apresentados. A Laila está mencionando aqui, tá? E é justamente isso que eu quero chamar a nossa atenção. O narrador, ele é simpático ao período da monarquia. Logo, ele vai apresentar tudo da monarquia de forma idealizada, de forma perfeita. Como ele não é simpático à república, ele vai mostrar a república de forma realista. É uma questão de ponto de vista do narrador. Porque em todas as épocas sempre houve problemas. Se nós pegarmos os meirinhos da época da monarquia, tinha meirinho corrupto e meio, pessoal. Corrupto e meio. Certo?
Só que o narrador aqui, ele não vai falar da corrupção dos meirinhos da época da monarquia. Por quê? Porque ele está falando da monarquia de forma idealizada. Entendem? Por isso, pessoal, quando nós estamos analisando uma obra desse tipo, nós identificando aquilo que ele idealiza, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque senão você vai dizer assim, olha, na época da monarquia, os meirinhos eram todos honestos, íntegros e tal, e tal, e tal. Na época da república, não, os meirinhos eram corruptos. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque essa obra, ela está apresentando o ponto de vista do narrador. E o narrador aqui, ele apresenta a monarquia de forma idealizada. Prendo e demais. Ele idealizando a monarquia não significa dizer que a monarquia não tinha problemas. E ele, como narrador muito sagaz, ele vai apresentar problemas da monarquia. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse parágrafo que eu li. Tá? Olhem só. Embora ele sendo simpático à monarquia, vejam a descrição que ele vai fazer do processo jurídico na época da monarquia no Rio de Janeiro. Vejam a descrição que ele vai fazer. Vou colocar aí de novo para nós vermos, tá? Vou destacar aí com amarelo, tá? Para vocês verem, ó. Ó, esse trecho aqui do parágrafo, ó. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vou começar aqui mesmo, ó. Vou destacar isso aí com amarelo. Ó, ninguém sabe que significação fatalística e cruel tinha essas poucas palavras. Que palavras? Dou-me por citado. Era uma sentença de peregrinação eterna. Olha a palavra que ele vai usar. Me digam, pessoal. Vocês acham que ele está elogiando ou ele está criticando aí o sistema judiciário da época da monarquia? Quando ele diz que quando alguém era citado, entrava numa peregrinação eterna. Ou seja, ia entrar numa caminhada que não terminava nunca. Isso é um elogio para vocês? Hein? É um elogio? Isso é uma crítica, pessoal. É uma crítica que se faz ainda hoje ao sistema judiciário. Você entra com uma causa hoje, essa causa às vezes só vai ser julgada e terminada, julgada e transitada, né? Daqui a 10 anos. Tem causa que demora 20 anos para ser julgada, meu Deus do céu. Aí quando a pessoa ganha, ainda aparece um governo vagabundo para dizer, eu devo, não nego, pago quando eu puder. A pessoa espera 20 anos para ganhar uma causa, aí tem ganho de causa, espera uma eternidade, aí ainda aparece um ministro da economia, que um homem desse para mim não merece respeito, né? Nem ele, nem os chefes deles, os superiores a ele, não merecem respeito. Aí a pessoa passa 20 anos esperando para ganhar uma causa, aí quando ganha, aí o governo vai e diz, eu devo, não nego, mas eu pago quando eu puder. Ou seja, não quer pagar os precatórios. O que é um precatório? É uma dívida que o governo tem com aqueles que ganharam a causa na justiça. Vejam que covardia, pessoal. A pessoa espera, às vezes, 10 anos para ganhar uma causa na justiça, espera 15 anos. Só tem gente que morre e não recebe o dinheiro que deveria receber. Isso é uma covardia enorme. Aí vocês acham aqui que o narrador está elogiando o sistema judiciário da época da monarquia, quando ele diz que a pessoa vai entrar numa peregrinação eterna? Isso é uma crítica, pessoal. Olha o que ele continua a dizer, ó. Que uma peregrinação eterna que se pronunciava contra si mesmo. Queriam dizer que se começava uma longa e afadigosa viagem. Olha só,
Processo judiciário, pessoal, no Brasil, tanto faz hoje como na época da monarquia, como na época da república, pessoal, entrar numa causa judicial é entrar numa longa e afadigosa viagem. Vocês acham que isso aí é um elogio ao tempo da monarquia? Isso é uma crítica, pessoal. Isso é uma crítica. Embora o narrador seja simpático ao período da monarquia, ele está fazendo uma crítica velada, sutil, mas uma crítica muito forte. E a crítica continua, observem aí, ó. Cujo termo bem distante era a caixa da relação. Olha aí a caixa da relação. A caixa da relação era o pagamento, eram as custas processuais. As custas processuais. Hoje, para alguém entrar com uma ação na justiça, ele tem que pagar, eu não me lembro agora, mas é em torno de R$ 1.000 só para entrar com a ação. Digamos, o seu vizinho pulou o muro da sua casa, roubou a galinha do seu que estava no seu quintal, roubou o bacurinho, o porquinho que estava lá no seu quintal. Aí você, para entrar com ação contra ele, para ele devolver a galinha ou devolver o bacurinho, você tem que pagar R$ 1.000. Aí eu pergunto, você vai pagar R$ 1.000 para ir atrás de uma galinha ou de um porquinho? Não, deixa pra Não lá. vai. Deixa para lá. É isso que a justiça brasileira quer. É melhor se conformar. A nossa justiça, ela incentiva a injustiça. É por isso que existe tanto criminoso, é por isso que existe tanto delinquente, é por isso que existe tanto infrator, porque a nossa justiça, ela é uma miséria, ela é uma desgraça. Você entra num processo penoso que cansa, que chateia, aborrece, além de caro. Além de caro, né? Por isso algumas pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Está errado. Mas é por isso que algumas pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça brasileira, ela é morosa, ela é lenta, demorada e cara. Olha o que o narrador diz. E isso, a justiça do tempo da monarquia. Olha o que o narrador continua dizendo aí, né? Olha só, né? Tem que pagar a caixa da relação, ou seja, tem que pagar as custas. Olha aí, ó. E durante a qual se tinha que pagar importe de passagem e um 100 em um 100 número de pontos. Irmão, é taxa que não acaba mais. Olha aí o tanto de gente tem que pagar. Tem que pagar o advogado, tem que pagar o procurador, tem que pagar o inquiridor, tem que pagar o escrivão, tem que pagar o juiz e ainda tem que pagar inexoráveis carontes. Inexoráveis carontes. Eu acho fantástico esse narrador, pessoal. O que era o caronte? Eu acho que eu já devo ter falado para vocês em outro momento, falando de uma outra obra, né? Eu acho que eu devo ter explicado no semestre passado. O que é o caronte? Caronte é um personagem da mitologia grega. Quando alguém morria, na mitologia grega, a pessoa ia atravessar o rio que separava o mundo dos vivos do, do, do céu, na mitologia grega, que não era o céu, né? Era o lugar lá de. Era os Campos Elíseos, né? Era um lugar de muito belo. Era o que corresponde ao céu no cristianismo. Para você sair do mundo dos vivos e para o mundo dos mortos, depois que se morria, você tinha que atravessar o rio, que toda vida eu esqueço. Acho que era o rio Estirge, tá? Eu não tenho certeza do nome do rio, não. Mas tinha que atravessar o rio. E você só atravessava esse rio num barco. E tinha que pagar a travessia. O barqueiro era o Caronte. O barqueiro era o Caronte. Para você atravessar, tinha que pagar o Caronte. Aí, dependendo da época, né, você pagava uma moeda. Quando o morto era
passava por aqueles rituais funerais, né? Os mortos lá na Grécia, eles eram queimados, eles eram cremados, né? E aí a família colocava uma moeda na boca do defunto, tá? Botava uma moeda na boca do defunto, e aí queimava o defunto. Na concepção deles, aquela moeda era o preço que era pago para o Caronte atravessar a alma do morto. Só que teve inflação na Grécia, né? Aí passou de uma moeda para duas. Aí, aí começaram a botar a moeda no olho, botavam uma moeda no olho e a outra moeda no outro olho do defunto. Cremava o defunto, né? E aquelas duas moedas era justamente o preço pago ao Caronte, para o Caronte atravessar o defunto, a alma do defunto, né? Só que teve uma época que a inflação aumentou mais ainda, né? Aí passaram a 3 moedas. Aí botavam 2 moedas, uma em cada olho e outra na boca. 3 moedas. Era o preço da passagem lá do Caronte. Então, o Caronte é um personagem da mitologia grega. E o narrador aqui diz: olha, nós temos que pagar inexoráveis Carontes. Tá? Inexoráveis Carontes. Não dá para ter o perdão desses Carontes. Não dá. Só atravessa se pagar. Só anda se pagar esses Carontes miseráveis aí. Entende a brincadeira que ele está falando? Ele está falando do sistema judiciário da época da monarquia, pessoal. Da época da monarquia. Aí eu pergunto a vocês, mesmo sabendo que ele é um narrador simpático ao período da monarquia, ele está elogiando a monarquia, o período da monarquia? Me digam. Isso é um elogio ao período da monarquia? De forma nenhuma, isso é uma crítica, ó, isso é pancada na monarquia, no sistema judiciário da monarquia. O sistema judiciário da monarquia era uma desgraça, era demorado, era caro, era aborrecedor. Aí, pessoal, eu pergunto a vocês, nós estamos no século XXI. O que mudou no nosso sistema judiciário? O que mudou? O que mudou? Hein? Temos advogados gratuitos, né, Breno? Pois vai atrás. Pois vai atrás. Vê se tu consegue fácil. Isso aí, Breno, é uma teoria. Isso é uma teoria, tá? Não, vamos procurar ali a promotoria de justiça, né? Vamos procurar ali os promotores de justiça. Lá tem advogados gratuitos. Tem, mas é um advogado para uma cidade inteira, para um bairro inteiro. Aí uma pessoa tem que cuidar de 200 mil causas. Aí você acha que sai um serviço que preste? Só arranja advogado gratuito, Breno, quem não tem condição nenhuma. Porque a causa vai se arrastar com advogado gratuito, vai se arrastar por 10 anos. É o propósito. É o propósito. Só não mudou nada, só piorou. Só piorou. Eu pedi para um advogado olhar uma determinada situação. Eu falei para ele, eu narrei a situação, né? É uma situação previdenciária, né? Diz respeito à minha aposentadoria. E aí eu contei para ele me dizer se adiantava eu recorrer à justiça ou não. Só para ele me dizer se adiantava ou não eu recorrer à justiça, ele queria me cobrar 2 salários mínimos só para dar o parecer. Só para dar o parecer. O camarada pensa que a gente tá achando dinheiro no chão. Tá juntando dinheiro com rodo. Só pode ser. Esse povo é maluco. Esse povo é maluco.
Então, pessoal, é um absurdo o que a gente vê no sistema judiciário. Aí, Brendo, ele está idealizando o sistema judiciário da época da monarquia? O que é que vocês dizem? Ele está idealizando ou ele está mostrando de forma realista aí nesse final do parágrafo? É uma apresentação, pessoal, realista. Não tem nada de idealização ainda aí. E olhe que ele é simpático ao período da monarquia, tá? Para encerrar aqui esse parágrafo, e eu vou parar por aqui, tá? Não vou me estender muito, vocês leram o texto. Então ele diz, ó, esses carontes, ó, estavam à porta, de mão estendida, e ninguém passava sem que lhes tivesse deixado não um óbolo, porém todo o conteúdo das suas algibeiras, até a última parcela da sua paciência. Olha aí, pessoal. Que crítica fantástica. Que crítica fantástica. Você não andava no processo judiciário se você não parasse esses carontes. Olha a figura que o narrador coloca, o caronte na porta de mão estendida, assim, ó. Dinheiro. Só passa aqui se der dinheiro. Você só caminha, você só anda no processo judiciário se você botar aqui, ó, na mão do caronte, dinheiro. O caronte só lhe atravessa no barco dele se você der dinheiro. E o narrador diz, não era só um óbolo não, tá? O óbolo era o nome da moeda lá da Grécia. Moeda que botava na boca, ou as duas que botavam no olho, eram 2 óbolos. Um óbolo, tá? Não era só um óbolo que se pagava ao caronte do judiciário da monarquia, não. Tinha que pagar tudo que tinha nos bolsos. Tudo, todo o dinheiro você ficava liso. Você tinha que dar o seu dinheiro todinho em despesa judiciária. E além do dinheiro, você ainda tinha que dar também até a sua última parcela da paciência. Meu Deus do céu. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Nada, nada, nada vezes nada mudou. Nada mudou. Olha, pessoal, eu gosto demais de literatura. Gosto demais. Se eu pudesse, eu passaria aqui a manhã inteira com vocês só falando sobre esse texto. E com o maior prazer. Fazendo essas reflexões sobre o que o texto fala, as críticas presentes no texto, comparando com o nosso contexto, tá? Que é uma reflexão sociológica do texto, é uma análise que alguns chamam de marxista, no sentido de olhar as relações sociais. Tá? Eu passaria aqui o tempo todinho conversando com vocês, mas infelizmente nós temos um tempo limitado, né? E eu já gastei aqui 1 hora, né? Eu não quero me estender, já disse a vocês, quero deixar os nossos vídeos com aproximadamente 1 hora, tá? Mas vejam, nós poderíamos aqui conversar o dia todinho, sem exagerar, pessoal. Ó, nós passamos 1 hora falando de quantos parágrafos? Deixa eu ver aqui. Nós passamos aqui 1 hora falando de 4 parágrafos, sendo que 2 deles são 2 parágrafos de uma linha só. Entendem o que é que nós podemos fazer com o texto? Isso aqui nós podemos escrever, você pode escrever um trabalho de conclusão de curso só sobre essa obra, falando das personagens, falando da perspectiva do narrador, falando do tempo, falando das críticas sociais. Você pode escrever um TCC inteiro só falando da crítica social presente aqui no Memórias do Sargento de Milícia. Tá? E eu nem cheguei ao final do capítulo 1. Certo? Já vi alguns fazendo literatura comparada também.
Também nós já fizemos. Quando a gente trabalha intertextualidade, a gente está fazendo literatura comparada, certo? Então, são diversas formas de se trabalhar com o texto, pessoal. Hoje mesmo eu fiz algumas coisas aqui de literatura comparada. Por exemplo, Breno, eu falei aqui para vocês da obra do Machado de Assis, Esaú Jacó. Quando eu estou comparando, né? Quando eu comparo esse início aqui do capítulo 1, em que o narrador faz o paralelo entre a monarquia e a república, e eu menciono a obra Esaú e Jacó, e digo que lá também Esaú e Jacó são duas metáforas respectivamente, da monarquia e da república, eu estou fazendo literatura comparada. Isso é intertextualidade. Eu só não dei ênfase porque a ênfase eu não queria dar nas relações intertextuais. Tá? Vocês percebem o que nós podemos fazer com um texto? Percebem? Aí eu fico de queixo caído, eu fico assim, ó. Quando eu vejo um aluno responder uma questão de prova de literatura em 3 linhas. Quando eu vejo um aluno escrever uma prova de literatura como a que eu fiz, em 5 linhas. Eu fico de boca aberta. Aí eu penso, rapaz, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer, não sabe analisar um texto, não aprendeu a analisar um texto. Porque quem aprendeu a analisar um texto, pessoal, não falta o que dizer. Falta espaço, falta tempo, mas o que dizer, não. Mas o que dizer, não. Ok? Eu vou encerrar por aqui. Eu queria que vocês me dessem um retorno do que é que vocês acharam desses parágrafos aí que nós analisamos do livro Memórias de um Sargento de Milícia. Tá? Me deem um retorno, por favor. Pelo menos um de vocês diga aí algo verbalmente. Quais as impressões que vocês tiveram desse livro? Ó, o Breno está dizendo muito bom, acho que vou ler esse livro. Breno, todos esses livros merecem a nossa leitura. Vocês viram que na semana passada vocês também acharam interessante, né? A Moreninha. Do mesmo jeito, o próximo que nós vamos ler, Escravizaura, também interessantíssimo. Só a literatura brasileira tem obras fantásticas. Obras fantásticas. Né? O Cris está dizendo foi uma crítica que reflete bastante hoje. Nós temos obras fantásticas, pessoal, na nossa literatura brasileira que merecem ser lidas, merecem ser analisadas, merecem ser estudadas, merecem ser comentadas. Mas as pessoas não conhecem porque não leem, e quando leem não sabem analisar a obra. Porque nas disciplinas de literatura quase não se ensina mais literatura. Só se ensina história literária, né, história da literatura, ou algum outro tipo de aspecto histórico. Tá? Eu espero que eu tenha contribuído com a formação acadêmica de vocês. Eu espero. Lamento muito, porque muitos não dão importância, né? Muitos não dão importância. Nós estamos aqui, ó, a disciplina tem quase 40 alunos. Nós temos aqui 5 presentes. Os outros, alguns assistem a gravação depois, outros fazem de conta que assistem, né? E aí vão responder, aí respondem as questões, tiram 0, tiram 2, é prova de que não assistiram nada, né? E aí é lamentável, lamentável. Deixa eu ver o que a Laila está dizendo para nós encerrarmos. Bem interessante, retrata muitas coisas sobre os nossos dias de hoje e também falando sobre a simpatia do autor, mas ao mesmo tempo a crítica retrata que podemos apoiar ou simpatizar algo, mas que tem coisas que não dá para fazer vista grossa. Exatamente. Exatamente. É a grande crítica que eu faço ao bolsonarismo hoje em dia. Os bolsonaristas veem Bolsonaro e o governo Bolsonaro como algo perfeito, não enxergam os problemas que o governo Bolsonaro tem trazido para o país.
né? E por mais que alguém se simpatize ao governo Bolsonaro, nós precisamos entender, pessoal, que tem muita coisa a ser criticada e coisas sérias. Corrupção, um governo desastroso que levou a economia ao caos. Nós estamos em frangalhos, a economia está em frangalhos, a população brasileira, mais da metade da população está com dificuldade de se alimentar, né? Nós estamos vivendo um caos, mas aí o pessoal é completamente cego e acha que está tudo muito bom, né? Então é muito interessante essa obra, né? Então, pessoal, tudo isso, ó, nós estamos refletindo a partir da leitura de um trechinho bem curtinho de uma obra. Mas uma leitura com um olhar analítico. Esse olhar deveria ser o olhar de todo leitor. Mas já que a gente não pode formar todo leitor, vamos formar pelo menos os estudantes dos cursos de letras, que serão futuros professores e futuros ensinadores de literatura. Pelo menos vocês eu vou tentar formar e dar a vocês um senso crítico de leitura literária. Tá? Encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem atentos ao mural. Vou postar a atividade e o texto que será lido na próxima aula, que é um trecho da Escravizaura. Tá? Vale a pena, uma obra muito interessante, vale a pena ser conhecida, tá? Leiam, reflitam, porque na aula não dá para nós lermos tudo, tá? Né? Ok? E eu sempre boto um trechinho curto para que vocês tenham condições de ler e conhecerem alguma coisa da obra. Aí, juntando a leitura de vocês com a minha análise, aí vai instigando aí em vocês o desejo de leitura pela obra toda. Né? Então, tchau, tchau, um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.